não é incomum eu ver aqui pessoas que depois que começaram a automatizar as rotinas de trabalho, elas não só começaram a executar o seu trabalho em menos tempo, como também essas pessoas passaram a ser percebidas de maneira diferente dentro do seu ambiente de trabalho. Começaram a perceber um reconhecimento profissional maior e também muitos casos de alunos que conseguiram aumentar o seu salário, obter promoções dentro das empresas onde atuavam, por conta de aplicar esses conhecimentos sobre de automação fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e no episódio de hoje vamos falar sobre o que é automação fiscal e como ela pode te ajudar a ter mais tempo livre. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas vou mostrar para você que atua na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Se você ainda não fez a sua inscrição, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Você vai clicar nesse link, vai entrar na nossa página de cadastramento, colocar o seu melhor e-mail, clicar no botão Quero Participar e na página de Obrigado vai ter um botão verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar aqui na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica e faz a sua inscrição, que eu espero você lá no nosso grupo. Então, vamos lá para o nosso primeiro conteúdo dessas lives de aquecimento. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é automação fiscal, como que ela pode te ajudar a ter mais tempo livre na área fiscal e tributária. A gente que atua nesse setor sabe o quanto que é corrido, né? O quanto que muitas vezes a gente precisa trabalhar até mais tarde, a gente chega cedo, sai mais tarde, trabalha no final de semana, tá o tempo todo tendo que apagar incêndios. Então, seria muito bom, como música dos nossos ouvidos, eu conseguir ter mais tempo livre para estudar a legislação tributária, para eu poder me aprimorar profissionalmente, para eu focar nas atividades que agregam mais valor ao serviço que eu presto para o meu cliente, se eu sou um consultor, por exemplo, ou simplesmente para eu ter mais tempo para cuidar de mim, para estar com a minha família. Então, tudo isso vai começar no nosso entendimento do que é automação fiscal e como que ela pode me ajudar a resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia dentro da área fiscal e tributária. Então, para a gente começar, eu quero trazer aqui primeiro o que não é automação fiscal. Tá? Dentro desse conceito que eu quero apresentar para vocês, boa parte das pessoas que estão chegando para participar lá do nosso evento são pessoas que nunca nem tentaram criar nenhuma automação fiscal na sua vida. E eu quero desmistificar, explicar para vocês o que é que eu quero dizer quando eu estou falando de automação fiscal. E ao longo dessas lives de aquecimento eu vou mostrar como você também pode conseguir atingir esse tipo de resultado. Então, o que não é uma automação fiscal? Só para a gente começar aqui esclarecendo as coisas. Então, quando você pensa em uma automação fiscal, normalmente você vai pensar num sistema de contabilidade, num sistema de gestão de arquivos XML, né? Basicamente num sistema completo, um sistema que faça todo o processo para você. E não é esse o conceito, não é esse o contexto do que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? É bem diferente disso, na verdade. Então, quando você entra nesse conceito, você precisa de uma série de habilidades para construir um sistema inteiro para que você consiga usar para resolver os problemas do seu dia a dia. E, na verdade, os problemas que a gente tem para resolver muitas vezes são bem pontuais. E, normalmente, não existe nenhum sistema preparado para isso, porque as atividades que mais consomem o nosso tempo são justamente as atividades que estão fora do padrão. São aquelas atividades que não foram pensadas. Por exemplo, um erro. Foi cometido um erro na escrituração de um documento fiscal e foram muitos erros, mais de 100 erros, e eu vou precisar gastar um tempo para fazer essas correções e normalmente eu não tenho uma ferramenta para fazer isso para mim. Por quê? Porque isso não foi previsto antes. Então, se você parar para analisar, esse tipo de atividade é o tipo de atividade que mais consome tempo atualmente na área fiscal e tributária. São os erros cometidos, né? As faltas de parametrizações dos sistemas,
ou as limitações dos próprios sistemas ERPs, por exemplo, de gerar um arquivo SPED, ou erro na emissão de uma nota fiscal. Então, são essas situações fora do padrão, fora do comum, que mais tomam o nosso tempo na nossa atividade diária. Então, a nossa automação fiscal, né, o contexto que eu quero trazer para vocês aqui é esse contexto, em que eu não preciso ser um programador profissional, fazer uma faculdade, ter conhecimentos avançados de linguagem de programação para construir uma aplicação robusta, complexa, para que eu consiga utilizar. Não. A ideia é justamente o contrário. A ideia é que a gente utilize a automação fiscal para ter mais tempo livre no nosso dia a dia. E se eu precisar gastar 2 anos para desenvolver uma ferramenta para me ajudar a resolver um problema, isso não vai estar resolvendo, né, o meu problema. Eu já estou sem tempo, vou ter que arranjar tempo para fazer isso, então a situação vai acabar ficando pior ainda. Então não é esse o contexto de automação fiscal que a gente traz aqui, e sim esse contexto de que eu vou criar soluções pontuais para resolver problemas específicos. E ao longo das lives de aquecimento, a gente vai aprofundar sobre quais são esses problemas específicos, quais os tipos de conhecimento que você precisa ter para alcançar esse tipo de resultado, quanto tempo você vai demorar para conseguir alcançar os seus primeiros resultados com automação fiscal, qual o método que você vai utilizar, quais as ferramentas, todas essas informações a gente vai passar para vocês ao longo dessas lives de aquecimento que tem o objetivo de acelerar. Então, eu tenho zero conhecimento em automação fiscal. Ao final dessas 10 lives de aquecimento, você já vai ter o mínimo conhecimento necessário para que você consiga, inclusive, criar já a sua primeira automação fiscal. Então, vai seguindo a sequência dessas lives aqui com a gente. Você vai ter uma clareza muito grande sobre o que é e como aplicar esse conhecimento para facilitar o seu dia a dia, para ter mais tempo livre no seu trabalho. Então, respondido aí o que não é uma automação fiscal, a gente não precisa de um programa completo, um domínio da vida, por exemplo, né, que é um sistema de contabilidade, ou um ERP, um TOTOS. A gente não precisa desenvolver nada disso, porque os nossos problemas são pontuais. Então, o conhecimento que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver para construir uma automação fiscal, são os conhecimentos que vão ajudar a gente a resolver esses problemas pontuais, que, embora sejam pequenos, acabam consumindo muito do nosso tempo no nosso dia a dia de trabalho. E por que a automação fiscal é cada vez mais relevante atualmente, né? Então, é algo que é bastante buscado, procurado pelos profissionais, não só os profissionais da área fiscal e tributária, mas também as empresas estão começando a exigir que os profissionais tenham esse conhecimento em tecnologia. Eles falam muito lá, tem que ter conhecimento de Excel, tem que ter conhecimento de Power BI, tem que ter conhecimento de automação de processos. Então, as empresas estão começando a exigir que os profissionais tenham esse conhecimento e os profissionais estão começando a sentir essa exigência, esse peso, se principalmente aqueles que estão querendo migrar para áreas mais amplas, né, que querem mais oportunidades, querem um salário melhor, querem uma qualidade de trabalho melhor, estão começando a se deparar com esse tipo de exigência. E por que isso está acontecendo? E eu entrei na área fiscal lá por volta de 2010. Tá? Eu entrei lá como estagiário para lançar nota fiscal, basicamente. E o meu trabalho era fazer lançamento manual de notas fiscais. Na época tinha os talõezinhos D1, que é a nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor, nota fiscal de venda ao consumidor, NFVC. E a gente tinha que lançar. Não só lançar, a gente tinha que entender o que estava escrito naquelas notas fiscais, eram uns garranchos que vinham, né? E às vezes era complicado da gente saber que número era aquele que a pessoa tinha escrito. Então, esse era o desafio naquela época, ali em 2010, e a gente já estava nessa transição. Estava saindo da nota fiscal manual e indo em direção à nota fiscal eletrônica. E de lá para cá, o que mudou? Se antes a gente tinha um trabalho extremamente voltado para a digitação, né? Então a gente passava muito tempo digitando, tinha a questão da LED, tinha sempre uma pessoa com um dispositivo aqui no braço, né? Colocava aqui, amarrava tudo para poder digitar. Era muito comum. Hoje em dia eu não ouço tanto as pessoas falarem que estão com problema de ler, principalmente especificamente na área fiscal tributária. Por quê? Porque a maneira da gente lidar com as informações mudou. Então, se antigamente a gente tinha que interpretar, entender, a gente normalmente recebia um saco cheio de nota fiscal dentro, vinha boleto, vinha panfleto, vinha tudo ali dentro, a nota vinha dobrada, aí vinha o cupom fiscal todo embolado, você tinha que desembolar aquilo, colocar no fichário, organizar, para daí começar a lançar as informações. Então, você gastava muito tempo só na preparação dos documentos. Hoje isso não existe mais. Hoje a gente tem a possibilidade de importar os arquivos para dentro do nosso sistema
e pronto, o trabalho está feito. Só que não, né? Na verdade, esse grande volume de dados que a gente tem possibilitou as empresas que conseguissem vender mais, né? Também com a globalização, agora você consegue vender do Epoch ao Chuí. Eu lá no fundo, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, faço uma compra lá no Amapá e a mercadoria chega. Eu faço a compra via internet e a mercadoria chega até mim. Então, essa integração, né, entre os mercados, entre diferentes cidades, né, então acabou acelerando esse movimento e o aumento do volume de dados que a gente tem atualmente. E, logicamente, a gente precisa lidar com esse aumento, com esse volume de dados. E quanto maior o volume de dados, quanto maior a velocidade que essas informações são geradas, se você não tiver um sistema bem organizado, bem parametrizado, mesmo tendo, né, às vezes dá erro, às vezes dá um problema, imagine se você não tiver uma organização, uma parametrização correta. Então isso vai gerar erros. E é justamente aí onde está o nosso gargalo atualmente na área fiscal e tributária, na minha visão. Então, a gente tem um grande volume de dados, a gente tem uma capacidade de processamento ok, relativamente boa, porém, o que a gente não tem ainda é a capacidade de análise dessas informações e muito menos a capacidade de corrigir essas informações que estão sendo geradas, que é observar o que foi feito, identificar quais são os erros cometidos ao longo do processo e a resolver esse problema na base. Então a gente está lidando com esse tipo de situação atualmente. O que sobra para a gente? Sobra simplesmente a gente ter que resolver ou tentar corrigir esses problemas de forma manual. Então a gente tem agora um mercado dentro da área fiscal tributária com muita gente trabalhando muito, trabalhando até tarde, tentando resolver problemas de SPED, problemas de lançamento de nota fiscal dentro de sistema, alteração de escrituração, tudo isso de forma manual, porque não tem uma ferramenta que faça isso, porque os sistemas são projetados para situações ideais. Então, o sistema foi projetado para situações em que tudo está ocorrendo bem, tudo está ocorrendo dentro dos conformes. E quando isso sai do ideal, eu não tenho uma ferramenta para corrigir, para fazer com que as coisas voltem à maneira que tinham que ser. Né? Então, é uma característica dos sistemas que a gente tem hoje. Então, quando eu preciso resolver algum problema, eu tenho que fazer isso de forma manual. No entanto, isso consome muito tempo, porque eu falei, são aqueles pequenos problemas, né? Aquela pequena pedra no sapato que acaba incomodando bastante. E aí a gente não tem, ou não tinha, né, até então, ferramentas para que a gente conseguisse resolver esses problemas de forma satisfatória, numa velocidade satisfatória. Então o mundo está ficando cada vez mais digital. E uma prova disso é que, eu falei, né, desse grande volume de dados, dessa pouca análise que a gente faz, é que o fisco começou a enxergar isso e ele viu nisso uma grande oportunidade, uma oportunidade de aumentar a arrecadação tributária. Foi o que aconteceu ali em 2016 para 2017, o fisco deu um salto. Todo ano eles emitem um relatório anual de fiscalização, onde eles contam como é que foi no ano anterior e qual o plano para o ano atual. Ali por volta de 2016 para 2017, a Receita Federal deu um salto na sua arrecadação tributária de 120 milhões para 204,99 bilhões de reais em um ano de autos de infração emitidos. Então isso daí em torno de 80 bilhões de reais de um ano para o outro. É um aumento bastante expressivo, quase 65% de aumento de arrecadação, né, de emissão de autos de infração pela Receita Federal. E por que isso aconteceu? No próprio relatório, ela diz para a gente que esse aumento substancial se deveu principalmente ao investimento maciço em tecnologia, mas também na capacitação dos auditores fiscais, para que eles conseguissem encontrar esses ilícitos tributários de uma forma mais fácil. Então, o fisco investiu em tecnologia, investiu na capacitação do seu pessoal e o resultado está aí, aumento da arrecadação tributária. E mais do que isso evidencia o quanto que as nossas empresas do Brasil estão despreparadas em termos de gestão fiscal. Então, é muito comum você chegar numa empresa e a pessoa não saber o que é um CFOP. Eu já tive situações de atender cliente que a pessoa que era responsável por lançar a nota fiscal dentro do sistema, lançar a nota dentro do sistema e emitir notas fiscais de venda também. Então, todas as notas fiscais passavam por aquela pessoa. E ela não sabia o que era um CFOP e não sabia o que era um CST. Então, é mais ou menos isso que a gente tem visto atualmente dentro
do mercado na área fiscal e tributária, as pessoas que atuam dentro de empresas comerciais, dentro de escritórios contábeis isso é um pouco menos pior, né? Mas a grande realidade é que dentro das empresas, principalmente, as pessoas estão despreparadas para lidar com uma nota fiscal, para lidar com o faturamento. Elas simplesmente copiam e colam aquilo que dizem elas para fazer. E muitas vezes a própria contabilidade dessa empresa acaba passando informação incorreta. E onde que isso vai desencadear? Vai desencadear nesse aumento de arrecadação, nesse aumento de emissões de auto de infração que o fisco tem alcançado. Porque se as empresas estivessem fazendo corretamente, estivessem gerindo a sua empresa do ponto de vista fiscal de uma maneira decente, de uma maneira satisfatória, a gente não teria esse aumento. Por mais que o fisco estivesse investindo em tecnologia, estivesse investindo em educação, em capacitação dos seus auditores, mas eles não iam encontrar nada lá para poder autuar, não iam encontrar nada lá para multar. E isso mostra o quanto que as empresas estão despreparadas. Então, isso tanto é um problema para os empresários, quanto é uma oportunidade para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, porque eles podem se posicionar dentro desse mercado de forma a ajudar as empresas a resolverem esses problemas. Tá? Como isso? Utilizando o conceito da automação fiscal, utilizando essa ferramenta que vai ajudar você não só a identificar problemas, que é nesse estágio que a gente está, muito problema para resolver, a gente precisa arrumar a casa, e depois que a gente arrumar a casa, para que vai servir a automação fiscal? Para a gente identificar padrões. Como que eu faço para melhorar? Corrigir, arrumei a casa, está tudo redondo. Agora, como é que eu uso essas informações? Como é que eu utilizo esses dados para melhorar ainda mais a gestão da minha empresa? Não só a gestão fiscal, como a gestão administrativa, a gestão financeira. Então, são oportunidades que existem para aqueles profissionais que estiverem dispostos a enxergar e agarrar essa oportunidade. E tempos atrás, um cara chamado Tim Cook, né, o CEO lá da Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo, ele disse o seguinte: daqui a algum tempo vai ser mais importante saber programar do que falar inglês. E a gente tem visto muito isso acontecer. Nesse momento, a gente tem percebendo o mercado cada vez mais buscando profissionais que tenham algum conhecimento em tecnologia. Hoje você entra num site, você tem lá o Google Translator, você pede para traduzir aquela página e puf, tá tudo em português. Mas quando se trata de situações do nosso dia a dia, dos problemas que a gente enfrenta, a gente não tem essa possibilidade de entrar no site, clicar no botão e puf, tá tudo resolvido. E a gente acaba resolvendo isso de forma ainda braçal. Então, aquele profissional que souber como utilizar o conhecimento em tecnologia para resolver os problemas do dia a dia são os profissionais que vão acabar se destacando, são os profissionais que vão para essa nova etapa, né, para essa indústria 4.0 que está surgindo aí. E muita gente acaba se perguntando, pô, mas eu vou perder meu emprego para inteligência artificial? Daqui a algum tempo não vai existir mais a profissão de contador, de engenheiro, até de advogado, de médico, porque as máquinas estão tomando conta de tudo. E eu não acredito que isso vai acontecer, tá? E questionamentos parecidos com esses surgiram antes. Na época que a contabilidade era feita de forma manual, aí veio a máquina de escrever, depois da máquina de escrever veio o computador, e sempre houve essa preocupação de que as pessoas vão perder os empregos, não vai ter mais espaço para todo mundo. E na verdade o que a gente está vendo é simplesmente uma evolução natural do processo. Então vão ter profissionais que vão se capacitar, que vão seguir, e vão ter profissionais que vão ficar para trás. Então, como toda evolução, isso é natural, sempre acaba acontecendo dessa maneira. Então, o que a gente está vendo nada mais é do que a evolução natural dentro da área fiscal e tributária. Está acontecendo no planeta inteiro, em todas as profissões, mas o nosso foco aqui dentro da área fiscal e tributária também é verdadeiro. Então, os profissionais que se capacitarem, os profissionais que procurarem entender como operar essa nova tecnologia, são os que vão continuar nessa nova era. Aqueles que não quiserem fazer esse movimento, logicamente, vão acabar ficando para trás. Da mesma forma como antigamente, ter um curso de datilografia era um grande diferencial. Atualmente, o curso de datilografia não vale absolutamente nada, ou praticamente nada, né? Então, isso levanta um grande questionamento. Pode levantar um questionamento aí na sua cabeça, que é o seguinte, pô, então eu também preciso ser programador? Além de todo o conhecimento que eu já tenho da área fiscal, da área tributária, eu também vou ter que aprender a programar, fazer uma faculdade de programação? E a resposta é que definitivamente não. Mas isso é um assunto tão importante, né, tratar disso, aprofundar nisso,
que a gente vai ter um episódio inteiro só para falar disso. Né? Preciso ser um programador para automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Então a gente vai ter o nosso próximo episódio, já na aula 2, a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Mas de antemão, eu já deixo aqui para você que não, definitivamente você não precisa ser um programador para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. E para não ficar não, né? Normalmente, não, por quê? Por que não? Não é o não, por que não? Eu quero mostrar para você, explicar por que que você efetivamente não precisa ser um programador para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho. Quais são os efeitos colaterais que saber programar ou saber criar automações fiscais vão trazer para mim? Quais são os benefícios que isso vai me trazer? E eu percebo, já há 12 anos atuando dentro da área fiscal, que três grandes problemas, três grandes dores, né, dos profissionais que atuam dentro da área fiscal e tributária é: trabalho muito, ganho pouco e não tenho reconhecimento profissional. E ao longo do tempo fui percebendo que essa habilidade de automatizar rotinas de trabalho, ela traz justamente o oposto dessas três dores, o oposto desses três problemas. Então não é incomum eu ver aqui com os alunos do meu treinamento, pessoas que depois que começaram a automatizar as rotinas de trabalho, elas não só começaram a executar seu trabalho de forma mais eficiente, né? Então, executar o seu trabalho em menos tempo, como também essas pessoas passaram a ser percebidas de maneira diferente dentro do seu ambiente de trabalho. Começaram a perceber um reconhecimento profissional maior e também muitos casos de alunos que conseguiram aumentar o seu salário, obter promoções dentro das empresas onde atuavam, por conta de aplicar esses conhecimentos de automação fiscal. Então, o que a gente tem percebido aqui no dia a dia são esses três fatores, esses três benefícios maiores. Não só você conseguir executar o seu trabalho de uma maneira satisfatória, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, de uma maneira até mais precisa, mais segura, porque quando você automatiza o processo, você pode cansar. Você está ali analisando nota a nota, por exemplo, registro a registro, e uma hora ou outra alguma coisa pode acabar passando despercebido. Mas quando você cria uma automação e define a regra, ela vai executar aquilo para você, ela não vai parar para tomar um café, né? Ela não vai ter problema em casa, nada que a preocupe, então ela simplesmente vai lá e executa e faz o que tem que fazer. Então isso aumenta não só a velocidade da execução, como muitas vezes aumenta também a segurança e a precisão das informações que estão sendo passadas para o fisco. E além disso, a questão do aumento salarial, a questão da promoção do reconhecimento profissional. Inclusive tem um exemplo de um aluno que eu quero mostrar para vocês que aplicou isso. Então, um aluno que ele acompanhava os meus conteúdos gratuitos, com base nos conteúdos gratuitos que a gente apresenta aqui no nosso canal, ele conseguiu resolver um problema específico lá na empresa onde ele atua, e a partir disso a empresa investiu nele, colocou ele para fazer o treinamento para que ele conseguisse aplicar esses conhecimentos de forma mais aprofundada na empresa onde ele atua hoje. O que é que aconteceu com ele? O nome dele é Francisco, tá? E o Francisco, ele saiu da posição de atendente, então ele era atendente de suporte dentro dessa empresa. Hoje, ele é um gerente do suporte e já atua diretamente com o pessoal da implantação do sistema, criando ferramentas para facilitar esse processo. Então, quando ele trabalha numa empresa que desenvolve software, né? Software de gestão empresarial. Então, quando a empresa contrata eles vão lá, tem que migrar informação de um sistema para o outro, e eles tinham entraves muito grandes, demorava muito tempo para processar essas informações, para migrar de um banco de dados para outro, para o banco de dados deles, e ele está utilizando esse conhecimento de automação fiscal para fazer essas migrações. E ele relata que ele já teve aumento de salário, ele se sente muito mais reconhecido profissionalmente hoje, ele se sente mais útil, né? Ele tem um desafio ali dentro da empresa, ele define os desafios, ele ajuda, inclusive, a equipe de desenvolvimento da empresa, os programadores da empresa, porque ele tem essa visão do fiscal, integrou essa visão da programação, essa visão mais tecnológica, e quando você junta essas duas coisas, você se torna um profissional diferencial, um profissional diferente no mercado, um profissional que tem um conhecimento que a maioria não tem. Então, qual é o mais comum? Eu sou da área fiscal, tenho conhecimento da área fiscal. E o outro é programador e tem conhecimento de programação. Essas duas áreas normalmente não se conversam.
Então, quando você que atua na área fiscal consegue entender um pouquinho sobre programação, sobre automação, você consegue, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, na verdade, conversar com um cara que desenvolve sistemas, que desenvolve aplicações e explicar para ele de maneira satisfatória o que é que você precisa para que você consiga resolver o seu problema no dia a dia. E um segundo caso de um aluno também, o Marcos Vinícius Penariol, esse já foi promovido 2 vezes, já está indo para a terceira e atua diretamente com os profissionais dentro da empresa. Ele atua numa empresa que faz recuperação de crédito, empresa de recuperação de créditos fiscais, que inclusive essa empresa tem dentro dela um setor de programação. E ele conta que tinha um problema dentro dessa empresa e demorou 3 anos para ser resolvido. Quem foi que resolveu esse problema? Justamente ele. E eu perguntei para ele, cara, como é que você conseguiu resolver esse problema? Você que é um profissional da área de contabilidade, né, um profissional da área fiscal, e como é que profissionais de programação que fizeram faculdade, estudaram 3, 4, 5 anos, não conseguiram resolver esse problema e você foi lá e conseguiu resolver? E ele me explicou o seguinte, cara, eu tenho conhecimento da área fiscal. Eles não têm conhecimento da área fiscal, eles só têm conhecimento da programação. Então, eu, quando tinha só conhecimento da área fiscal, não conseguia explicar para eles qual era o meu problema, o que é que eu precisava para resolver, e eles não conseguiam entender quando eu explicava fiscalmente qual era a situação, como que eu precisava resolver isso. Então, existia uma falha na comunicação, uma quebra nessa comunicação. A partir do momento que ele entendeu como funciona a automação fiscal, não só ele conseguiu entender como explicar para os colegas de programação qual era a situação e como resolver, como ele mesmo foi lá e resolveu o problema para a empresa dele. Isso aí rendeu para ele já 2 promoções, reconhecimento profissional, sempre que tem algum problema envolvendo programação, algum desafio nesse sentido, ele está sendo chamado. Por quê? Porque ele é um profissional único dentro daquela empresa, ele não tem só o conhecimento da área fiscal, ele tem só o conhecimento da programação, ele tem os dois. E quando ele junta esses 2 conhecimentos, ele se transforma num terceiro tipo de profissional que é extremamente raro e extremamente valioso dentro da conjuntura atual que a gente tem dentro da área fiscal e tributária. E aí, o que é que eu preciso fazer se eu quiser ter mais tempo livre no meu dia a dia? Bom, eu gosto de usar uma analogia que é bem interessante. Então, normalmente a gente quer ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E normalmente o que é que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro? Você precisa investir dinheiro. Então, as pessoas vão lá, fazem um investimento financeiro, tem algumas pessoas que caem em golpes, em pirâmides, né? As promessas muito grandes, eu mesmo já caí nisso anos atrás. Então, você quer colocar um pouco de dinheiro e você quer ter um grande retorno financeiro para você. Com relação ao tempo, é a mesma coisa. O que a gente mais vê são pessoas que querem resolver os seus problemas de falta de tempo, mas não querem investir nenhum tempo nisso, ou muito pouco tempo. E a conta não fecha. Então, o que vai acabar acontecendo é você se iludir. Da mesma forma que tem as pirâmides financeiras por aí, onde você vai entrar com um pouquinho de dinheiro e esse dinheiro vai se multiplicar em 100 vezes ao longo de um ano, você acaba acreditando nessa promessa, entra e perde o dinheiro que você colocou lá e acaba não ganhando nada com isso. E com relação ao tempo, é a mesma coisa. Então, se você quer ter mais tempo livre, se você já está aí cansado de trabalhar final de semana, feriado, dia santo, está o tempo todo apagando incêndio, não tem jeito. Você vai precisar investir um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua energia para conseguir aprender e entender como que funciona a automação fiscal, para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia e ter os resultados. A boa notícia é que, a partir do momento que você entende como funciona essa mecânica, a partir do momento que você consegue aplicar isso, vai se tornando natural, é como andar de bicicleta. E vai chegar um momento que você vai olhar e, poxa, essa atividade é feita dessa maneira, de forma manual, cara, eu não vou fazer isso dessa forma, não. Eu vou automatizar esse processo. Porque começa a se tornar natural para você. Então, é um hábito que vai demorar, né, um pouquinho de tempo. A gente vai, inclusive, ter uma live específica para falar aqui sobre quanto tempo demora para você construir a sua primeira automação fiscal. Mas a partir do momento que você desenvolveu essa habilidade, ela é sua, né? Ninguém mais lhe toma isso. E isso tem diversas aplicações. Então, o conhecimento de automação fiscal, ele vai te permitir resolver pelo menos 95%
dos problemas que existem hoje na área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados a arquivos SPED. Então, é um conhecimento que vale muito a pena pelo retorno que ele vai te gerar. Mas ele não vem de graça, né? Ele não vem num curso de final de semana, por exemplo. Você vai precisar investir um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, entender como funciona isso, aplicar, e a partir disso você vai começar a criar uma base sólida que vai te permitir estar numa posição completamente diferenciada no mercado em que a gente vive hoje. Então, hoje a gente tem os programadores de um lado, os profissionais que atuam na área fiscal e tributária do outro, e no meio não tem quase ninguém. Então, esses profissionais que estão no meio são profissionais extremamente valiosos e é um conhecimento que vale muito a pena você investir o seu tempo e a sua energia nele. Okay? Então, basicamente, era esse o conteúdo que eu queria apresentar para vocês nessa live de hoje. Eu aproveito aqui para reforçar um convite para você participar da Semana da Automação Fiscal, o nosso evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. E na nossa próxima live, a gente vai descobrir se automação fiscal é para mim. Depois de tudo isso que eu te apresentei aqui, desse cenário, cara, eu vou ter que aprender a programar, eu vou ter que ser programador para automatizar as minhas rotinas de trabalho. Inclusive, eu tinha dito que era na segunda live, que era a live da questão do programador. Preciso ser programador para automatizar? Não é, tá? É na quarta live, perdão. Na próxima live, a gente vai tratar do assunto automação fiscal. É para mim? Será que eu consigo aprender automação fiscal? Pô, beleza, eu vi que você explicou, parece interessante, é algo que realmente vai me ajudar aqui no meu dia a dia de trabalho, mas será que esse negócio aí serve para mim? Será que eu vou conseguir aprender? Eu não tenho nenhum conhecimento em automação fiscal, eu tenho zero conhecimento de programação, completamente zero, não sei nem mexer no Excel. Será que eu consigo aprender a automatizar mesmo assim? É o que a gente vai descobrir na nossa próxima live, na live 2 da semana de aquecimento, as lives de aquecimento, né, para a semana da automação fiscal. Então, por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.